Se é uma sociolinguística, se ela se diz sócio, onde está a teoria sociológica? Não tem. Uma crítica é essa, por exemplo, né, a distribuição dos informantes em classe social. Mas qual é o conceito de classe social que está por trás disso? Porque não existem classes sociais. Classe social é um conceito. Dependendo da sua concepção de classe social, você vai encontrar 3, 4, 19, 2.500 classes na sociedade. Uhum. Então, já parte de um conceito como se fosse dado quando não é. Então, não tem uma teoria sociológica ali. Isso acaba levando as pessoas a ver que o que está por trás, como teoria social, né, é o que se chama teoria do consenso, que é uma coisa muito criticada. Né? Então, você analisa a sociedade, examina, né, mostra como ela funciona, mas não questiona a hierarquização social, não questiona a sociedade tal como ela é organizada. A sociolinguística laboviana não é crítica nesse sentido, ela simplesmente retrata o que acontece. Evidentemente, a gente sabe que Labov teve uma militância muito importante, né? Ele participou até mesmo como parecerista em determinados casos de tribunal nos Estados Unidos para defender a língua falada pela população negra. Então, ele tem essa militância muito, muito bonita, muito importante, né, que desde sempre ele quis mostrar que a língua falada pela população negra nos Estados Unidos tinha sua lógica gramatical, etc. Mas, dentro de uma visão mais ampla, teórica, falta um embasamento teórico, né, de sociologia mesmo. Os autores têm cobrado isso. Já em 1990, a linguista inglesa Deborah Cameron, ela escrevia um artigo chamado Desmitologizando a Sociolinguística, em que ela mostrava justamente isso, a falta de perspectiva crítica. Você descreve uma sociedade, que linda, tá ali bonitinho, mas você não mostra, né? Por que existem classes desprivilegiadas que falam assim, né? Por que a língua, né, dos guetos negros dos Estados Unidos é daquele jeito? Você vai lá, analisa os guetos, mas não questiona a existência deles. E há outras questões teóricas, por exemplo, o Labov, ele acabou aderindo ao formalismo chomskiano. Então, quando ele publicou o clássico, né, o Padrões Sociolinguísticos, então ele foi representar as variáveis linguísticas naquele jeito algébrico, né, com fórmulas bem ao estilo do Chomsky. Outra coisa, na mesma linha, ele rejeita o funcionalismo linguístico. Então, ele tem um capítulo de um dos livros dele que chama Contra o Funcionalismo, quando a gente sabe que o funcionalismo linguístico tem uma vertente social muito forte, que é estudar a língua, como ela funciona em sociedade, e não só como um modelo abstrato, né, do falante-ouvinte ideal, como quer o Chomsky. Ela é muito mais linguística do que sócio, né? Então, você tem sociolinguística, mas a sociedade acaba aparecendo ali como um pretexto para fazer linguística. O interesse é muito mais linguístico ainda dentro de uma perspectiva ainda estruturalista. E uma outra coisa também, a sociolinguística variacionista recolhe aqueles dados e trata aqueles dados como se eles fossem a verdade sobre a língua. Uma coisa muito positivista. Então, eu digo assim, tal coisa não existe porque eu entrevistei 2.300 pessoas ali e não encontrei nenhuma vez, então acabou. Né? Ou aquela comunidade fala assim porque está aqui nos meus dados. Fazer um trabalho de variação linguística é também fazer um trabalho da variação social, conhecer, fazer um retrato da sociedade junto. Né? Então, são essas as críticas que têm sido feitas, né, com relação à sociolinguística variacionista e, finalmente, uma crítica a situações monolíngues. Como foram feitas, né, as primeiras entrevistas foram feitas nos Estados Unidos, né, o interesse era conhecer a situação do inglês americano naquela época. Então, tratando só em ambientes monolíngues, quando a gente sabe que a grande maioria, né, hoje em dia, das situações linguísticas é plurilíngue, né, existe a diversidade linguística, multilinguismo, né, então esse também foi um ponto pelo qual a sociolinguística recebeu muita crítica. Mas, voltando, né, é uma disciplina importantíssima, né, graças à sociolinguística variacionista, hoje nós temos um conhecimento enorme do português brasileiro, por exemplo, né? Então, uma coleta de dados intensa em todas as regiões do país. Então, nós hoje conhecemos profundamente o português brasileiro graças às pesquisas empíricas sociolinguísticas. Né? Mas é claro que a gente também não pode abraçar todas as disciplinas como se fossem, né,
com toda a fé do mundo, porque não é assim, né? Ciência se faz trabalhando, retrabalhando e criticando. Perfeito. Tá bom assim?